Boa noite, gente. Boa noite. Kelly, eu vi sua mensagem rapidinho, não deu tempo de eu responder, eu já tava entrando, viu? Falei, ela vai ver que a gente tá entrando. Legal. Boa noite, Dani, boa noite, Carlinha, boa noite, Serginho. Kelinha. Eli, oba, Eli, boa noite. Boa, conseguimos, isso aí. Rossandra, muito bem-vinda, viu? Iniciando mais uma semana, né, gente? Uma semana maravilhosa, abençoada. Estamos aqui todo mundo junto. Nosso querido Pai permitindo. Muito feliz, muito feliz. Mandando mensagem, mandando aviãozinho para lembrar os amigos que o nosso evangelho está começando, para ninguém perder. Gente, eu só vou me dar 15 segundos, só vou virar um pouquinho o meu tá meio abafado, tá meio calorzinho, né? Só vou virar o ventilador aqui, pera aí. Pronto. Abafado hoje, né, gente? O sol não saiu tanto, mas tá abafado. Cida Lê, boa noite. Milene. Fafá. Deixa eu ver quem eu perdi aqui. Gente, colocando todo mundo muito bem-vindo, viu? Rafinha, bem-vindo, bem-vinda. Não esqueçam de pegar a água de vocês. Gente, vamos lá. Cada um pegando a sua garrafinha ou o seu copinho. A água é individual que você vai tomar, que você vai beber. Pode ser uma garrafa grande, uma jarra, desde que essa água seja só sua, tá? Só você vai tomar essa água, porque a espiritualidade vai colocar o remédio que você precisa, tá? Pode colocar o copo do seu filho, do seu marido, a água do seu bichinho, do seu pet, viu? Mas é individual, tá? Se vocês quiserem, gente, outra coisa, pedir pela bênção, pela cura, tá? Seja física ou espiritual também de alguém, você pode colocar o nome dessa pessoa, tá? Pertinho de você, né? Onde você vai estar o tempo todo lembrando daquela pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, tá bom? Acho que é isso, né? Betinha, bem-vinda. Alice, bem-vinda. Letícia, bem-vinda. Todo mundo muito bem-vindo. Eu vou entrar na nossa mensagem de início, turma, no nosso sinal verde, tá? Mensagens de André Luiz, psicografadas pelo Chico, né? Pelo Chico Xavier. E eu escolhi hoje não é o Gotas, tá? Onde a gente abre aleatório. Eu escolhi hoje uma mensagem, hoje a gente vai falar sobre a vingança, né? Um tema bem forte, né? A vingança, seja ela como for, a vingança física, né? A vingança bruta, ou a vingança, como a gente diz, sórdida, né? Então, antes da gente entrar na nossa prece, vamos ler, eu vou ler uma mensagem para nós, tá? Aqui no nosso sinal verde. Temas da crítica. Procure silenciar onde você não possa prestar auxílio. A vida dos outros, qual se afirma na expressão, a vida dos outros, né? É realmente dos outros e não nossa. Devo compreender que o erro de outrem, quer dizer, o erro de outra pessoa, hoje, talvez será o meu amanhã. Já que nas trilhas evolutivas da Terra,
todos somos ainda portadores da natureza humana, ou seja, ninguém é perfeito. O que você está errando hoje, eu posso errar amanhã. Cleuzinha, boa noite. O tempo que se emprega, olha que interessante, gente. O tempo que se emprega na crítica pode ser usado em construção. Então, de repente, você tá naquela rodinha, né? Naquela turma. Aí você fala, puxa vida, faz 3 minutos, faz 5 minutos que a gente tá falando mal daquela pessoa, mal daquela outra, criticando aquela outra. Toda vez que criticamos alguém, estamos moralmente na obrigação de fazer melhor que esse alguém a tarefa em pauta. Então, se eu estou criticando o meu colega de trabalho, o modo como ele está fazendo o trabalho dele, eu estou moralmente na obrigação de fazer melhor que ele. Anote, em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, presta atenção, gente. Em qualquer tempo e situação, os pontos de vista e as oportunidades, os recursos e os interesses, o sentimento e a educação dos outros são sempre muito diversos dos seus, né? Ninguém é igual a ninguém. A oportunidade que eu tenho, o outro não tem ou não teve. O meu ponto de vista é diferente do outro. Os meus interesses e os meus recursos são diferentes do outro. Criticar não resolve, porque o trabalho da criatura é que lhe determina o valor. Ou seja, mesmo errando, será que ele está sendo honesto? Ok. O que importa é a minha vontade de seguir em frente, de fazer correto, mesmo errando. É isso que vai determinar o meu valor. Quem ama, ajuda e desculpa sempre. Não condene, abençoe. Lembre-se, por vezes, basta apenas um martelo para arrasar aquilo que os séculos construíram. Então, seja aquele que vai ajudar, que vai levantar o irmão, e não aquele que vai humilhar e destruir o caminho percorrido pelo outro. Mais uma vez, o amor em pauta. O amor. Eu acho que foi o Sérgio que falou na semana passada, né? Se eu não me engano, da fofoca inversa. Então, aqui cabe isso, né? Ao invés de eu criticar, eu vou ajudar. E se eu não puder ajudar, eu vou me calar e vou, através da minha mente, das minhas energias, pedir para aquele irmão faça a coisa certa. Lembrando que o erro dele hoje pode ser o meu amanhã. Então, se eu sou aquela pessoa que eu estou criticando o outro, né, mas eu não estou ajudando, eu posso ter certeza que amanhã eu vou passar pela mesma situação que esse irmão, né? Então vamos fechar nossos olhos. A espiritualidade já está aqui pronta para trabalhar com a gente.
para os ensinamentos de hoje, fechando os nossos olhos, já mentalizando a imagem de Jesus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, nosso irmão mais velho. Como ele sempre diz, onde estiverem 2 ou mais falando em meu nome, lá eu estarei. E vocês podem ter a certeza que ele está aqui. E os seus anjos de luz estão aqui com a gente. E nesse momento a gente agradece pela presença de todos os irmãos encarnados e desencarnados que estão participando do nosso Evangelho, que estão participando desse momento edificante, desse alimento da vida, desse alimento da alma, tendo a certeza do aprendizado, deixando muito claro que nós queremos seguir o caminho de Jesus, os ensinamentos, para que a gente seja feliz, para que a gente passe pelos tormentos, pelas aflições, com mais serenidade, que a gente não se demore nos sofrimentos, que a gente não se demore nos lutos e que assim a gente possa ajudar sempre o nosso próximo. Que essa energia, essa vibração de amor, de carinho, chegue a todos aqueles que necessitam. A todos os irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos a espiritualidade com tanto amor, pronta para fluidificar as nossas águas, para limpar os nossos lares, cada canto de desarmonia, de mágoa, de tristeza, deixando esse lar limpo. Iniciamos mais um Evangelho de muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Então vamos lá, gente. Aqui começou a chover, vocês estão ouvindo pingo no toldo? Começou a chover. Turma, a gente tá no capítulo 12. Deixa eu ver quanto falta. Falta mais 2 temas pra gente finalizar o capítulo 12. Amai os vossos inimigos. Um capítulo muito lindo, muito sábio. A gente hoje vai falar do item 9. Instruções dos espíritos à vingança. Então, o espírito Jules Olivier de Paris, ele ditou essa mensagem para Kardec em 1862, tá? Sobre a vingança. Então vamos prestar bastante atenção no que ele tem para falar pra gente. A vingança é o último vestígio abandonado pelos costumes bárbaros que tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que a podem ainda inspirar. Lembrando que os espíritos
tem grande influência nas nossas vidas, gente. Grande influência, tá? Então, nesses momentos de raiva, de ódio, de que de repente a gente queira se vingar, né? Não tenha dúvida que existe intuições, inspirações de espíritos inferiores. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a essa prescrição, a esse ensinamento do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, ou seja, a vingança é o contrário. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar, não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. É claro que a gente está na batalha, né, gente? A gente está na luta. Somos humanos, né? Somos criaturas falhas, somos criaturas imperfeitas, mas a gente tá aqui toda segunda-feira estudando, se esforçando, né? Então o perdão é uma atitude muito digna, né? Nossa, como espíritas cristãos, tá? A vingança é uma inspiração tanto mais nociva quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca às claras. Ele põe aqui a céu aberto, às claras, né? Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo, quando a visão deste vem inflamar sua paixão, sua cólera, a sua ira e o seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita em dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra o seu inimigo sem desconfiança e espera o momento propício para o atingir sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar. Arma-lhe emboscadas odiosas e derrama-lhe, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações traidoras, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue, aquela pessoa que ele vai perseguir, né? Apresenta-se nos lugares onde seu sopro envenenado, quer dizer, a sua calúnia, né? O seu veneno passou, a vítima espanta-se
de encontrar rostos frios, onde encontrava outras vezes rostos amigos e benevolentes. Fica estupefado quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertar agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes desviam-se e fogem dele. O covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável, mais criminoso do que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta cara a cara, né? Então, aquela pessoa que trabalha por trás é 100 vezes mais criminoso do que aquele que chega face a face, né? Para falar, para se vingar, para xingar. E é verdade, né? Parem, então, com esses costumes selvagens. Olha o que ele está falando pra gente. Parem com esses costumes selvagens. Parem com esses usos de um outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou pelo lema: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia me deter em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais no futuro ceder ao impulso da vingança, de outro modo senão para perdoar. E aí me vem uma lembrança que eu não me lembro onde eu ouvi, algum palestrante comentando de um casal que se separaram, né? E a mulher, a esposa, ela passou 15 anos perseguindo esse ex-marido, tentando se vingar. Ou seja, ela parou, porque a pessoa, quando ela planeja a vingança, ela interrompe a vida dela. Tudo para, não é verdade? Tudo para. Então ela parou a vida dela por 15 anos. Tudo foi se destruindo, a família dela, o emprego dela, só que ela não percebia. Ao passo que o ex-marido seguiu a vida dele. Construiu uma nova família, ascendeu profissionalmente. E a outra, que ficou planejando vingança, tentando se vingar por esses 15 anos, levou a vida, ela parou, né? Ela atrasou a vida dela. Valeu a pena? Né? A gente vê nas guerras, como a gente fala, né? Quem é vencedor em guerra? Quem é vitorioso nas guerras? Ninguém. Tudo atrasa, tudo para, né? Alguém tem que dar um passo para trás. Perdão, de repente pediu perdão, né? Eu vou falar um pouquinho das minhas considerações sobre a vingança, gente. Vocês lembram do que Jesus diz
Deixai vir a mim as criancinhas, né? Por que ele falava aquilo, né? Falando sobre a inocência da criança, quando ela é repreendida, né? Quando ela apanha dos pais, né? A criança. O que acontece? 5 minutos depois ela não lembra mais, né? A criança não lembra mais. Ela não guarda aquilo que aconteceu, né? E ela não se intoxica com aquilo. Por isso que Jesus falava, deixai vir a mim as criancinhas, pois é delas o reino de Deus. Né? Então é essa atitude da criança inocente que a gente fala muito eu comentei inclusive hoje com uma aluna, né? Que quando os nossos filhos brigam, o nosso filho briga com o filho de outra pessoa, não se intromete. Claro que a gente tem que aconselhar. E qual é o conselho? Não briga, não bate, não xinga, não se vinga desde criança, né? Então, e principalmente a gente não pode se indispor com os pais. Por quê? 5 minutos depois, eles estão brincando. Eles são amigos de novo. Só que nós, adultos, maus, com vícios, né, cheios de vícios, não. A gente guarda o rancor, né? E aí, um pouco mais adiante, a criança, né, vai aprendendo com os próprios pais, como a gente falou agora, o não perdão, levando a vingança instintivamente. Quantas pessoas interrompem, param suas vidas planejando vinganças, o que eu contei agora, né? E na maioria das vezes não destruiu a vida do outro, não destrói a vida do outro, mas a dela mesmo. E muitas vezes desenvolvendo o quê? Doenças, por alimentar tantos sentimentos ruins por tanto tempo. Isso a ciência explica, né, gente? A doença psicossomática, né? À medida que você vai guardando sentimentos ruins, o teu organismo afeta a parte orgânica e você adoece. Então a vingança não te leva a nada, pelo contrário. E quando nós prejudicamos alguém? O que fazer? Vocês já pararam para pensar nisso? A gente pode prejudicar o outro também, né? Primeira coisa é a gente reconhecer a nossa falta com o outro, tá? E depois, com humildade, pedir o verdadeiro perdão e perguntar, né, como que eu poderia reparar o mal que eu te fiz, né? Agora, se o outro não aceitar as minhas sinceras intenções, tá? Que vem lá do fundo do meu coração, eu quero apagar isso, eu quero zerar, começar do zero, né? Se o outro não aceita, já não é mais problema meu, viu, gente? Não é mais problema meu. A gente já deu um passo adiante, né? Muitas pessoas me perguntam, poxa, aquela pessoa, né? A gente tem uma rincha tão grande. Eu perdoei, mas ela não me perdoa. Será que eu ainda vou continuar tendo um laço, né? Eu vou continuar ligada a ela numa próxima existência? Se você realmente perdoou, o problema já não é mais seu. Você já se desligou. O mal está no outro. Então olha a importância do perdão, né? E a gente lembrar da frase do Cristo.
Aquele que nunca tiver errado ou pecado, que atire a primeira pedra. Qual de nós nunca errou com as pessoas que estão do nosso lado? No ambiente familiar, no trabalho, nas amizades, no trânsito, né? Eu falo que o trânsito sempre falo isso, é uma excelente prova, né? De paciência, de tolerância. Mas ninguém é perfeito, todo mundo erra, que atire a primeira pedra, aquele que nunca errou. E vira e mexe, a nossa infância psíquica pode magoar o outro. E a gente tem que humildemente se colocar a serviço da reparação do nosso erro, né? A gente ainda, apesar, eu tô falando nós, tá? Nessa vida carnal, na vida aqui na Terra, né? Enquanto encarnados, nós ainda somos infantis, crianças, espiritualmente falando, né? A gente tem ainda um longo caminho pela frente. Espiritualmente a gente ainda é criança, né? Então temos um longo caminho pela frente por mais centenas de existências que a gente vai ter, né? Até chegar no nível puro. Mas hoje, enquanto encarnados, mesmo ao longo da nossa idade, a gente ainda muitas vezes age como criança. Então é nisso que a gente tem que se atentar. A gente tem que se atentar. Como está sendo o meu comportamento agora? Eu estou sendo orgulhosa, egoísta? Não posso. Ainda mais a gente fazendo o nosso evangelho, os nossos estudos. A gente está aqui para isso. E se a gente fizer, reconhecer e se colocar a serviço da reparação, tá? Do nosso erro. Seja o que for que o outro fez a você, se você devolver a mesma moeda, você é igual a ele. Restitua o mal com o bem, né? Teve alguns, acho que foram 3 evangelhos atrás, né? Restituir o mal com o bem. Nunca restituir o mal com o mal. Nunca. Que é a lei de Talião, né? Como nos pede Jesus. Não nos esqueçamos nunca, nunca da lei da causa e efeito, gente. A lei do homem pode falhar. A lei do homem é falha. Mas a divina nunca. A lei divina não falha nunca. Todo o mal que a gente fez retorna pra gente. Em qualquer momento da nossa vida, né? Assim como o bem. Faça a sua parte. Faça a sua parte e espera confiando em Deus. Estamos aqui reunidos em busca da cura da nossa alma, né? A fim de não contrair mais débitos para o nosso futuro, seja nessa ou na próxima existência. A gente sempre fala isso, né? Sejamos vigilantes e não invigilantes. A cada invigilância nossa, a gente vai pagar lá na frente. Então, sejamos vigilantes. O que Jesus diz, vigiai e orai. Então, eu tenho que ser vigilante nas minhas palavras, no que eu vou falar para o meu próximo, seja qual for a situação. Vigilante no meu pensamento. Não adianta eu estar elogiando
e pensando outra coisa. Vigilantes nas nossas atitudes, nas nossas benfeitorias, né? Que a gente possa ajudar, levantar, acompanhar, fazer o bem e não contrair mais débitos. Chega, né? A gente tem que eliminar cada dia mais o orgulho. Orgulho e egoísmo, como diz Kardec aqui no Evangelho, quais as maiores chagas do universo? Orgulho e o egoísmo. Essas duas chagas que caminham juntas. São as chagas que levam o homem à falência. Repara, quando a gente vê alguém sofrendo, por qual for o motivo, se a gente cutucar e ver a raiz desse sofrimento, você vai encontrar o orgulho. E que a gente possa amar o nosso próximo, né? Como ensinou Jesus e como ele pede pra gente. E o amar, gente, é o respeitar, é o poder ajudar, uma gentileza, né? Hoje uma aluna minha me contou um acontecimento tão bonito esse final de semana na casa dela, que ela tem uma rinchinha com a sogra, né? E alguma coisa que aconteceu que incomodou. E num determinado momento ela parou, falou, não, eu vou ajudar. E ela teve uma atitude de ajudar a sogra. E ela me contando isso, ela se emocionou, porque ela falou, me fez tão bem. Ela falou, Paulo, eu senti uma sensação tão boa, tão boa. É isso. Quando você não estiver bem, se fecha no seu quarto mental, faz uma oração pedindo luz para aquela pessoa, para aquelas pessoas, para aquela situação. Ajuda com a sua vibração, ajuda com o seu fluido universal que vai chegar até a outra pessoa, pode ter certeza, né? E para finalizar, eu coloquei aqui, a gente treina tanto o nosso corpo, né? A gente faz ginástica todos os dias, treina peitoral, treina bíceps, treina glúteo, treina abdômen, né? E a nossa alma? Como é que a gente treina a nossa alma? Pela fé, fortalecendo a nossa fé. Fortalecendo a fé. E é isso, gente. Sigamos o caminho de Jesus, né? Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá? Aliás, quando Jesus disse isso, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, o que ele quis dizer? Eu sei qual é o caminho. Ele não veio aqui, na Terra, para viver e ensinar a gente que a gente pode passar por tudo, né? Então, ele quis dizer, se vocês quiserem, ele passou por tudo que a gente está passando e muito mais, como a gente sempre diz, né? Se vocês quiserem me seguir, venham. Senão vão sofrer.
E vai ter choro e vai ter sofrimento. Então, mais uma vez, gente, a gente tem que se fortalecer nas coisas de Deus, nas coisas de Deus, né? No momento que eu tô passando por uma aflição, seja qual for, principalmente falando hoje, por exemplo, da vingança, né? Se eu tiver com um sentimento por alguém que tá me corroendo, né? Não adianta. Eu vou fazer uma viagem que eu vou melhorar. Eu vou comprar um sapato que eu vou melhorar. Eu vou comprar uma roupa, eu vou comprar um carro. Não vai melhorar. Não vai. Não se esqueçam nunca. Nós somos espíritos. A diferença, gente, nossa, para os nossos irmãos desencarnados, que inclusive estão aqui, é a nossa carne, é o nosso corpo físico, mas nós somos espíritos. Então, como qualquer outro espírito, o que vai acalentar, o que vai acalmar o nosso coração são as coisas de Deus. É eu fazer uma oração, é eu fazer um telefonema, de repente, para aquela pessoa que eu tô com saudade, que eu quero conversar com ela, ou que de repente eu quero pedir perdão, ou se não, abrir o Evangelho, vai ler. Eu te garanto, eu te dou a mais absoluta certeza que se você for por esse caminho, você vai sofrer menos. Por esse caminho, a gente consegue entender um pouco mais o sofrimento nosso e do outro. Eu vou começar a entender que aquela pessoa que tem ódio no coração, que tem inveja, que tem ciúme, que tem mágoa, ela tá doente. Ela tá doente, doente da alma. E não vai ser eu que vai aumentar esse sentimento dentro dela. Não vai, de forma alguma, pelo contrário. Eu vou dar um passo para trás, eu vou orar por aquela pessoa, vou pedir por aquela pessoa. E assim, eu vou estar abrindo o meu caminho, eu vou estar limpando o meu caminho. E dessa forma, além de eu atrair coisas boas para mim, energias boas, eu vou estar afastando problemas, né? A gente tem que lembrar, eu tava assistindo hoje uma palestra de Divaldo Franco. Há 3 semanas ele fez essa palestra. Então ele conta um pouquinho da história de vida dele, né? Ele teve um câncer de próstata e ele conta, né? Ele já era para ele ter ido embora, Divaldo. Mas ele conta de uma passagem, né? Que ele foi levado para o plano espiritual, foi feito um tratamento nele e ele ganhou uma moratória, né? O que é moratória? A gente já conversou sobre isso, né? Ele ganhou mais tempo de vida aqui na Terra. Então, pelo meu planejamento reencarnatório, a gente já conversou sobre isso, mas eu vou repetir. Quando a gente está no plano espiritual antes de reencarnar, né?
do estado errante, a gente tem um planejamento. Então, por exemplo, vamos supor, eu, Paula, antes de eu reencarnar, vou dar um exemplo, tá? Eu fiz um planejamento onde eu pagaria os meus débitos, aonde eu conseguiria evoluir o que eu preciso evoluir, né? Por 70 anos. Eu vou colocar um pouquinho menos aqui, gente, 60 anos, tá? Então vamos dizer que eu em 60 anos eu vou tentar fazer o que eu preciso fazer. Mas eu já adianto, gente, pouquíssimas pessoas conseguem cumprir seus planejamentos. Poucas pessoas, poucas, né? Como se diz, a gente faz planejamentos e planejamentos lá do outro lado. Aí quando a gente reencarna, né? Como se diz, quando a gente mergulha na carne, vem todas as tribulações do planeta Terra, todas as paixões, todos os vícios, né? E a gente acaba perdendo o fluido, como eu falei agora. A gente vem com um determinado número, quantidade de fluido vital no nosso corpo, no nosso organismo. Só que por vícios, bebidas, excesso, né? Comida, drogas, sexo desvairado, desequilibrado, raivas, ódios, rancores, mágoas, o nosso organismo perde fluido vital. A gente acaba vivendo um pouquinho menos. Por isso que eu falei, poucas pessoas conseguem completar o planejamento reencarnatório direitinho, né? Porém, se você está fazendo a diferença aqui na Terra, como diz, Deus age aqui na Terra pelo homem, né? Então, se você é uma pessoa que está fazendo bem, está ajudando, e eu não estou falando, gente, de ajudar a nível Divaldo Franco, a nível Chico Xavier, não. Vamos começar pela nossa família. Eu estou ajudando a minha família em todos os sentidos, né? Eu ajudo os meus irmãos do meu trabalho, né? Eu ajudo quem eu puder ajudar, e não estou falando do financeiro, do amor, de eu fazer a diferença, né, na vida das pessoas. Então, se isso começa a acontecer, a gente pode ganhar uma moratória, né? Então, opa, espiritualidade vai se movimentar, peraí, ela tá programada para desencarnar daqui um ano, mas vamos tentar mudar esse planejamento, porque a gente precisa dessa pessoa mais tempo aqui na Terra. Isso é moratória. Então, será que você está fazendo isso? Será que a gente está fazendo isso? Né? Então, naquele momento que você pensar coisa ruim do outro, seja ele quem for, para. Naquele momento que você estiver sendo egoísta, dá um passo para trás. Naquele momento que você tiver a oportunidade de ajudar, ajuda. Não pensa, ajuda. Né? Seja um apóstolo de Jesus. Seja um apóstolo de Jesus. É isso que Jesus quer que a gente seja. Aquele que vai levar a palavra
dele, os ensinamentos dele para o outro. E dessa forma, a gente vai entendendo um pouquinho mais o problema do outro, a gente vai tendo uma empatia maior pelo outro e a gente vai começar a não guardar mais raiva, mágoa. O desejo da vingança não vai mais fazer parte da nossa vida. Como fala logo no início, né? É um sentimento, a vingança é um sentimento dos bárbaros. Não pode mais estar com a gente. Né? E como ele fala, se você se diz um espírita ou um cristão, não pode ter esse sentimento dentro do seu coração de vingança. Por nada e por ninguém. Certo, gente? É isso. Aqui a gente finaliza o nosso evangelho. A gente vai fazer a nossa prece. Muita gente bacana, nova entrando. Eu acho que não tem nenhuma pergunta, né? Se tiver, pode colocar. A gente vai conversando, tá? Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos fazer depois as nossas fotinhos para eu repostar. E é isso, gente. Vou pedir para vocês fecharem os olhos. Respira fundo. Solta esse ar. Relaxa seus ombros. Vamos agradecer de todo o nosso coração a Jesus por mais esse evangelho, por mais esses ensinamentos. Vamos agradecer a espiritualidade que se encontra com a gente. Vamos agradecer aos nossos mentores que estão do nosso lado, tão contentes, tão felizes por esse momento, por essa conexão que a gente está tendo com eles. E não tenhamos vergonha, não tenhamos medo de pedir ajuda para eles e para Jesus, para que se eu tiver em algum momento da minha vida esse sentimento de vingança, de ódio, que eu me livre desse sentimento com a ajuda do Senhor, que eu possa limpar meu coração, que eu possa reparar esse sentimento, fazendo bem ao outro. Que tenhamos cada dia mais a nossa fé fortalecida no Senhor, que tenhamos cada dia mais sabedoria para enfrentar os problemas que afligem os nossos corações e que a gente possa, nos momentos de aflições, de dor, de sofrimento, recorrer ao Senhor, aos seus ensinamentos. Só as coisas de Deus, mais nada. Que tenhamos uma semana iluminada, abençoada, que os nossos caminhos sejam de força, sejam de caridade, que tenhamos cada vez mais, cada dia mais essa força. Agradecemos a espiritualidade que fluidificou as nossas águas e que limpou cada cantinho do nosso lar, abençoando e harmonizando. E agradecemos pelas curas que foram realizadas. Agradecemos a todos esses irmãos
que aqui se encontram. Pedimos a visita de vocês para daqui uma semana, nesse nosso encontro maravilhoso. Gratidão, gratidão por esse evangelho de muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Vamos fazer uma foto, gente? Vamos lá? Pra gente finalizar. Gi, boa noite, bom descanso. Amém, gente, amém. Serginho, hoje a mensagem foi marcante, gratidão. Acredito estar diminuindo meus débitos, isso mesmo, é o nosso objetivo. Sempre lembrando, cada sentimento que vier pesado com relação ao outro, respira, pensa. Se eu tô pensando isso do outro, isso vai devolver, vai vir pra mim, né? E tenta entender o lado do outro, né? Fotinho, gente. Façam uma foto e depois me marca pra eu poder fazer colocar no meu story do Instagram. 1, 2, 3, já. É isso. Obrigada, gente. Uma semana maravilhosa, muito, muito, muito abençoada, viu? Obrigada a vocês. É um momento maravilhoso. A gente aqui, né? Muito aprendizado, muito crescimento. Que a gente possa, cada final do dia, olhar, como dizia Francisco de Assis, né? Olhar em revista, né? O nosso dia e falar: gratidão, Senhor. Hoje eu consegui evoluir. Hoje eu consegui e amanhã eu vou fazer melhor, prometo, né? Que a gente faça o bom combate todos os dias juntos, tá? Energia positiva sempre, emanando o bem, gente, tá? Que você vai receber o bem, viu? Uma ótima semana, gente. Um beijo, fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser e Ele quer, sem dúvida, tá? Um beijo, amo vocês.